Falando sobre família. Hoje faço um apanhado. Hoje eu vou contar o título do culto. Coloca lá o título do culto. Quem está lá? Dara. Olha lá, ó. Quem sabe ler desse lado aqui? Levanta a mão. Quem sabe ler? Então, quem sabe ler, leia qual que é o título do culto de hoje. O que é o título de culto de hoje, ó? Não entendi. Vamos juntos. 1, 2, 3 e... O erro dos filhos. Então, nós vamos aprender todo mundo junto. Próximo slide lá. Já vão aproveitar e já vamos ler daqui, vocês que estão aqui comigo, ó. Vocês estão recebendo as atividades, aí vocês vão pintando. Glória a Deus. Olha lá. Igreja, lê comigo Provérbio 22, 6. Diz assim, ensina. Amém. Olha lá, ó. O melhor momento das nossas vidas, para que nós possamos aprender, é quando nós somos crianças. E pouco, amém. O melhor momento para que nós possamos aprender nas nossas vidas é quando nós somos. Tem coisas que você aprendeu quando você era criança que marcaram a sua vida para sempre. A melhor coisa é a gente investir no tempo de ensinar para as crianças da forma correta ou reta, conforme diz a palavra, enquanto eles ainda são crianças. Porque se ele aprende algo que era puro de forma pervertida, ele vai ter que converter aquele comportamento ou aquela situação. A Bíblia está dizendo, ensina a criança no caminho em que ela deve. E mesmo, velho, não seja. Quando a gente consegue imprimir no coraçãozinho deles, na mente deles, aquilo que é reto diante de Deus, aquilo que é a forma correta de andar, muda tudo para sempre. A Bíblia nos fala que isso é importante, ó. Ela diz, e mesmo quando for velho, não vai se desviar. Eu ministrei na semana passada e falei qual que é o modo de ensinar as crianças. Quem lembra? Pelo exemplo ou de forma prática. Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, não adianta só falar, tem que fazer também. Amém, amados? Glória a Deus, vamos lá, vamos seguir. Próximo. Ótimo. Crianças, agora o pastor precisa da atenção de vocês. Olha lá, ó, olha o pastor aqui, ó, todo mundo. Vamos lá, ó, olha o pastor aqui, ó. Olha lá, ó, olhem lá para a tela. Eu vou ficar aqui com vocês. Olha lá, ó, olhem lá para a tela. Então o pastor vai explicar agora o que é um pai na Bíblia, ok? Quem sabe ler já consegue ler, então. O que está lá naquele desenho? Deus, parece Deus, é verdade, mas é só um pai, é um homem. Ele é fraco ou ele é forte? Forte. E o que ele está segurando na mão? Uma casa. Para segurar uma casa tem que ser o quê? Forte. Então, o que é um papai de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia, um papai é a força da... Uau! Vou ensinar para o pessoal lá do outro lado, que vocês aprenderam muito rápido. Quando você pega os pictogramas, pode continuar desenhando de novo, já volto, já aprenderam. O papai é o que mesmo? Eu vou pedir para vocês me ajudarem para a gente ensinar eles lá. Então, o papai é o que? A força da casa. Ótimo, então tá. Se eu ler pai aqui na nossa língua, não tem problema. Você vai ler P-A-I. E não vai fazer muita associação. Biblicamente, toda letra ela é um pictograma, uma imagem real. Então, quando a gente quer saber um conceito, como é que ele é biblicamente, a gente vai para aquilo ali e traz a imagem. Amém, amados? Biblicamente, o pai é a força da casa. Então, crianças, o que é um pai? Vocês falam a força da casa. Atenção, o que é um pai? Olha lá, atenção com o pastor aqui. O que é um pai? E será que eu posso brigar com o papai então ou não? Por quê? Porque ele é forte, é a força da casa. Se eu tirar um pai... Ó, então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tirar o papai de casa, eu tirei o que da casa? A força da casa. Vocês estão aqui comigo? Ótimo. Vamos para a mamãe agora? Atenção comigo aqui de novo, vai. Segura os desenhos, vamos olhar lá na tela, vamos ver quem pode me ajudar. Vamos olhar lá na tela. Vai, próximo, pode passar lá, Dara. Uau! O que tem lá? O que tem lá? Na foto tem o quê? Uma mamãe, parece. O que tem perto dela assim? Água. Parece... Parece mesmo. Olha lá, ó. Então, o que é a mamãe? Leia lá, quem consegue ler o que está escrito em branco e azul lá? A força aqui? Cola. Então tá bom. Por que a mamãe é a força que cola? Porque a mamãe é que junta a gente em casa. A mamãe, quem nasceu da barriga da mamãe? Levanta a mão.
Os outros não? Todo mundo, né? Todo mundo nasceu da barriga da mamãe. Você sabia que tinha água lá dentro? Quem sabia? É verdade, eu também sabia. Ótimo. Então agora o pastor vai lá para que lado? Pode continuar desenhando, vocês estão demais. Ótimo. A mãe é a força aqui? O pai é a força da casa. No hebraico, as letras mostram assim, uma cabeça de boi, que é a primeira letra, Aleph, indicando a autoridade, dizendo, é a força ou a autoridade da casa, e depois a mãe é a força ou a autoridade que cola, que permeia. Nos elementos da tenda mesmo, que é a casa que o pai representa, eles eram feitos de madeira, de couro e de tecido, ou seja, a água permeia todos. Amém, amados? O que quer dizer isso? A mãe tem uma relação com toda a casa, com o marido ela é só um, com os filhos eles vieram dela, são carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, e a mãe é a força aqui? Vamos para a prática, posso? Sim ou não? Geralmente, se um casal já tem filhos, já estão velhos, vamos pensar nos avós aí ou algo assim. Morreu o avô, irmãos. A avó faz o quê? Ela casa de novo? Difícil, é ou não é verdade? Geralmente ela fica, cuida da família, aí vai para casa de um, aí vai para casa de outro, aí junta as crianças, né? Ou como fazia a minha avó, como dizia meu pai, chegava perto do aniversário dela, ameaçava que ia morrer, aí todo mundo ia lá, fazia festa, dava presente, aí ressuscitava. Né? Mas juntava sempre a família, todo mundo ao redor dela. Se é o contrário, morre a avó e fica o avô, dependendo da idade, o que acontece? Casa de novo, ajunta com alguém, é ou não é verdade? Sim ou não? Sim, aí o que começa a acontecer na casa? Começa o seguinte, ele começa a dar atenção para outra família que ele acabou de arranjar, porque a outra é a força que cola e começa, sim ou não? Sim ou não? O pai é a força da casa. A mãe é a força que... Então, atenção, voltei, pastor voltou. O pai é o quê? Todo mundo fala alto. A força da casa. E a mãe é o quê? A força que... Então, agora, quem é menino? Levanta a mão. Quem é menino? Então, agora eu vou mostrar o que significa filho. Atenção, vamos ver. A Dara vai colocar lá. Dara, muda lá. Olha lá. O que é a foto? O que é a fotografia? Quem consegue me ajudar? Tem um menino fazendo o quê? Carregando o quê? Um menino carregando uma casa. Então, ok. O que é o filho homem? O filho homem é a continuidade ou a casa que continua. Quem pode dizer amém? Filho homem é a continuidade da casa. Pode continuar desenhando. Parabéns, já volto. Por que isso é importante? Para nós, talvez, falar filho, a gente nem sabe literalmente o que é. Meu herdeiro, ou quem eu criei, ou quem eu gerei, outras coisas. Mas na Bíblia, o filho homem é a continuidade da casa. A casa só anda com o homem. Amém? Por que, pastor? Ai. Porque o fundamento da humanidade é o homem. Ai, não concordo. Amados, quem foi criado primeiro? Quem foi criado primeiro? Como é que era o nome do primeiro homem criado? Adão. Parabéns, estão prestando atenção no culto. Excelente. Nota 10. Quem foi o primeiro homem que Deus criou? Adão. Eu vou pregar para esse lado que é mais pentecostal. Adão. E agora, olha lá, vocês vão responder tudo. Estou gostando. Adão. E depois quem que Deus criou? Eva, excelente. E Eva saiu da onde? Da costela de Adão. Então, o fundamento da humanidade é o homem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Essa é mais difícil, então eu vou falar um pouco com eles aqui, ó. Quem é o último Adão? Quem é o último Adão? Não entendi. Quem é o último Adão? Jesus. E quem garantiu que edificaria a igreja? Quem? Quem foi? Jesus, o pastor, pode ser, o pastor vai ajudar. Mas gostei, já ganhou 5 pontos. No futuro vai ser ungido. O fundamento nosso, a Bíblia fala que ele é a nossa pedra angular. Nós estamos debaixo, nós estamos colocados no firme fundamento, que é Jesus. A igreja saiu de Jesus. Não furaram o lado dele também? Quando ele estava na cruz, não foi assim? E saiu o quê? Saiu o quê? Água e sangue. Amém? O Espírito e a justificação. O preço que tem que ser... Ok, não precisamos virar outra pregação. Estamos comigo aqui, sim ou não? Então, ok, vou voltar com meus amigos. Amigos, voltei. Pai é a força da... Mãe é a força que...
Cola. Filho, menino é o quê? Fala, continuidade da casa. Ótimo, vamos ver menina agora. Dara, me ajuda lá. Vamos ver as meninas. O que é uma menina? Vamos ver, vamos ver. Uau! Que linda, né? Eu também achei muito linda, gata. Olha lá, então, olha lá, atenção. O que a menina está fazendo? Carregando uma igreja, gostei. É literalmente isso. Menina, então o que é uma filha? Embora no léxico pode falar a continuidade da casa com as marcas, na Bíblia quando a gente pega só as letras, ela então é a casa marcada. A casa com a marca. Qual que é a diferença, Dara? Volta um lá para nós. Atenção, olha aqui na casa do menino. O que tem de diferente dessa daqui para outra casa da menina? Vai para da menina agora. Da menina tem uma cruz. Quem reparou? Exatamente. Pode continuar desenhando, eu já volto, vocês estão demais. Hoje está excelente. Ó, filho é o quê? Eu vou voltar para aquele lado mesmo, tá? Vamos mudar a câmera. Filho é o quê? Por isso que quando Jesus falou assim, eu sou o filho de Deus, os religiosos falaram, mata ele. Por que mata ele só porque ele falou que é o filho de Deus? Onde é que Deus mora? No céu. Como é que ele vai ser o céu aqui na terra, a continuidade da casa de Deus? Estou conseguindo fazer entender? Mas ele é a continuidade da casa nessa terra. Amém, amados? Ele é o Deus manifesto e fez em carne. E quando eu penso filha, olha que coisa maravilhosa. A letra é Bet, ou a tenda, o símbolo da tenda, e depois é Tav, que na verdade é a cruz. Por que isso é legal, pastor? Porque lá no Éden, quando Deus falou assim para a serpente, para a mulher, ele falou, ó serpente, você fez isso e enganou? Haverá inimizade entre ti e a semente da mulher. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ela lhe ferirá a... Desde então, a serpente não cessou de atacar todo filho. Caim, primogênito, atacado. Assim todo você vai ver os primogênitos e as inversões das primogenituras, porque o homem é sempre atacado. Só graças a Deus, né? Deus deixou escondido em algo muito importante. O pecado entrou no mundo porque a mulher comeu, mas o pecado também foi eliminado do mundo porque uma mulher, uma casa carregou uma marca. Quem pode dizer amém? A cruz estava no nome filha desde sempre. Não é maravilhoso, mulheres? Sim ou não? Sim. E aí chegou um anjo e falou, ó, eis que és tu agraciada entre as mulheres. Conceberás e darás à luz a um filho. Filho do Altíssimo. Amém, amados? Glórias a Deus. Né, só para explicar o cenário. Então, retomando desde o começo. O pai é a força da... Mãe é a força aqui. O filho é a... E a filha é a... Ótimo. Vou conversar com o pessoal desse lado aqui. A mulher fica com todas as marcas. A mulher é uma receptora, por natureza. Amém, amados? Por natureza. Tudo ela absorve, tudo ela recebe. Vamos pensar em termos aqui simples. O homem, ele é quem dá destino. Amém? Você é um homem ou uma mulher porque o seu pai fez uma contribuição genética ou com X ou com Y, não é isso? Sim ou não? Sim. Ok, mas pense que nos tempos bíblicos tudo isso a gente já sabia, estava lá descrito de uma certa forma. A filha é o quê? A casa com as marcas. Deixa eu explicar uma coisa aqui para quem é mais, né? É para os mais velhos mesmo, mas para a gente entender como a biologia ou o modo como Deus criou as coisas é fácil de entender. O homem, ele não tem muito problema se ele é exposto, é claro, tem coisa que pode causar um dano permanente, mas o homem, ele passa radiação, ele passa coisas químicas, pode não alterar muito ele, ou não altera muito, na verdade, a semente dele, porque a semente dele, ela é gerada na hora do ato, sim ou não? Já a mulher é diferente, não é diferente, sim ou não? Quem é mulher aqui? Ótimo. Pode ficar tomando radiação? Pode ficar recebendo química e algumas coisas, sim ou não? E o que falam para você desde que você é pequeno, ou geralmente orientam em direção? Não pode, porque isso vai afetar você e os seus? Porque as mulheres têm dentro do seu útero ali os 400 ovulações, mais ou menos, delas, os ovócitos primários, desde que ela é uma menina. É ou não é verdade? Sim ou não? Tá todas ali as possibilidades do que vai acontecer do futuro. A gente sabe hoje, né, por causa da ciência, de estudos, que o que a mulher recebe, inclusive, né, relações e outras coisas, juntam o DNA dela com o do marido, não é verdade? Tem um monte de depósitos. Estou falando de ciência aqui, amém, amados?
Eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Mas a Bíblia já explicava que a mulher ou a filha é a casa com as marcas. Amém? Amém, meninas? Então, pais, homens, cuidado como a gente trata as... Tem marcas que fica nela e fica nela. Algumas coisas que a pastora veio da casa dos pais dela são marcas que pode não estar mais se comportando daquela coisa, mas aquilo marcou. É diferente o modo quando a gente lida com uma filha e quando a gente lida com um filho. É ou não é? Aí quando casa, daí a mulher conta as coisas que passou pro marido. O marido fala, nossa, mas foi só isso. Não sei por que ela fica tão sentida. A filha é a casa que carrega as marcas. Eles vão marcar com boas impressões as filhas em nome de Jesus. Amém, filhas? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, agora eu vou começar a pregar. Meu Deus, pastor, vamos lá. Olha lá, ó. Atenção, quero falar agora os erros dos filhos. Vamos para o primeiro, todo mundo vai ter que saber esses daqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu contar uma história. Adão e Eva tiveram 2 filhos, como é que chamava? Então vou perguntar, primeiro filho de Adão e Eva chamava? Caim, e o segundo chamava? Quem era o mais velho? Quem era o mais velho? Caim. Vou contar uma história triste aqui para vocês desse lado aqui agora. Caim e Abel. Ó, deixa o pastor contar um caso muito, muito triste que aconteceu. Muito triste. Atenção aqui, ó, vocês, ó. Chegou o fim de uma estação e o Caim e o Abel foram trazer uma oferta para o Senhor. O Abel trouxe uma oferta boa, Deus se alegrou, o Caim fez uma coisa de qualquer jeito, Deus não se agradou nem dele nem da oferta. Aí o que aconteceu? O Caim ficou brabo, ficou com inveja, ciúme, e a gente não sabe o que aconteceu, talvez ele foi querer bater no irmão, bateu muito forte e o que aconteceu? Morreu. O Caim matou o Abel. Quem era mais velho, Caim ou Abel? Caim. Aí Deus chegou para Caim e falou assim, ó, Caim, vamos ler ali, igreja, leia comigo o versículo, por favor. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu? E ele respondeu, agora, caso eu sou tutor do meu irmão, eu tenho que cuidar do meu irmão, então vou te contar biblicamente, tem que cuidar sim. Primeiro erro dos filhos, não vou falar com os pais que vou falar na sequência, é você não assumir a sua responsabilidade dentro da sua autoridade. Quem é filho mais velho? Levanta a mão. Eu também. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, tem que cuidar, irmão. Quem é filho mais velho desse lado aqui, ó? Então, ó, nós temos que cuidar dos mais novos. Amém? Então eu vou falar de novo, vocês vão falar amém. Nós temos que cuidar dos mais novos. Médio, amém. Eu sou de uma época que a criança podia ficar em casa. Meus pais estudavam à noite, trancavam a porta, tudo e falavam, ó filho, qualquer coisa você liga pro vizinho, liga lá na faculdade do pai e da mãe, né? Hoje é abandono de capaz, não pode mais. Mas naquela época podia. Mas os filhos mais velhos têm responsabilidade para com os mais novos. Pouco amém, né? Ninguém gosta disso aí. Chacoalha quem está do seu lado e fala, é assim mesmo, irmão. Na família de Deus é a mesma coisa. Amém? Nós cuidamos uns dos outros. Suportamos uns aos outros. Os mais velhos vieram primeiro. Se ordem é um princípio de autoridade, então quem veio primeiro tem autoridade sobre o próximo. A resposta de Deus para Caim é, Caim, pecado está ali à porta, cabe a você dominá-lo. Amém, amados? Amém? Primeiro erro dos filhos, não assumir a responsabilidade. Então agora vamos orar aqui. Vamos fazer o ato profético. Vamos ficar de pé todo mundo. Rapidinho, não acabou o culto ainda, não acabou. Vamos ficar de pé que nós vamos fazer uma oração juntos. Olhem aqui para o pastor. Vamos ficar de pé também, igreja? Para incentivar os irmãos. Ó, atenção. Ó, todo mundo vai repetir aqui com o pastor, tá bom? Quem aqui é irmão mais velho? Quem aqui não tem um irmão mais novo? Levanta a mão. Não tem. Alguns não têm. Mas quem conhece alguém que é mais novo que você? Todo mundo. Então, ótimo. Tem um bebê que é mais novo, então conta. Ótimo. Dentro da resposta também. Você é mais nova? Ótimo. Mas você conhece alguém mais nova que você?
Ou ainda não? Não conhece tanta gente assim? O mais novo da família. Ótimo. Isso. Excelente. Então nós vamos fazer uma oração juntos, todo mundo. Oi, gata. Média da casa, então ótimo. Então vamos fazer uma oração juntos assim, ó. Repete com o pastor assim, fala assim: em nome de Jesus, eu, como uma pessoa de Deus, sempre vou cuidar dos mais novos. Em nome de Jesus, palmas, excelente, muito bom. Pode sentar. Segundo erro dos filhos, vamos lá. Por favor, Dara, vamos lá. Leia comigo o versículo aí, Êxodo 20:12. Honra teu pai. Para quê? Que o Senhor Deus, depois é citado no Novo Testamento esse texto, como o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Quem honra o pai e a mãe vive mais, mas não é só isso. Ganha uma terra. Tem uma terra para você em nome de Jesus. Amém, amados? Tem uma terra prometida, tem um lugar seu em Deus, tem um lugar de autoridade seu em Deus. Como é que eu vou viver essas coisas, pastor? Se eu honro meu pai e a minha mãe. Vocês estão comigo? O que é honrar? Vou falar com meus amigos aqui. Respeitar é uma boa, gostei. Honrar, biblicamente, é atribuir mais valor. Então, o que é? Ó, vamos olhar lá aquele desenho. O pastor vai sentar aqui também. Olha lá, ó. Vamos olhar aquele desenho. Quem que está ali? Quem é que está ali no desenho? É uma menina? Tá brava ou tá feliz? Tá brava, hein? Tá brava, hein? E os pais? Não estão muito felizes também, eu acho. Qual que é o erro dela? Não valorizar o papai e a mamãe. Nós precisamos valorizar o papai e a mamãe. Ok? O que é valorizar o papai e a mamãe? É agradecer que o papai e a mamãe trabalham. Aí eu vou falando as coisas, vocês vão falando amém, tá? É agradecer que o papai e a mamãe trabalham. Amém. É agradecer que eles separam nossa roupa. É agradecer que eles fazem comida. É agradecer que eles nos dão uma casa. Amém, amados? É falar bem do papai e da mamãe e não reclamar. E diminuir o amém, hein? Ok? Amém? Amém, outro lado da igreja. Amém, outro lado da igreja. Honrar pai e... Eu estava com o pastor Caixa, ele falou que uma das coisas que ele faz com finanças é a casa de Deus, os pobres, as viúvas, seus pais. Ele toca sempre. Atribuir maior valor aos nossos pais. Amém? Próximo, vamos lá. Já passei do meio da pregação. E esse é bom. Provérbios 23:22. Vamos lá, igreja, comigo. Vai, 1, 2, 3 e... Mais uma vez, por favor. Então o pai que é a... O que eu tenho que fazer? Vai, leia comigo o que eu tenho que fazer. Ouvir. E a mãe, que é a força aqui, eu não posso o quê? Desprezar. Então deixa eu pregar aqui com meus amigos aqui, que isso é importante. Ó, atenção aqui com o pastor de novo. Cheguei. Esses desenhos estão muito bons. Quem está gostando do desenho do Tio Rox? Eu também, estou achando lindo, né? Quem já descobriu o que é? Eu também. Alguns não. Depois ele vai mostrar os 3 quadros de hoje. Olha lá, ó. Então, ó, deixa o pastor... Ó, vamos ler ali, ó. Ó. Não, ali é só dele, tá? Os de vocês aqui. Ó, atenção, ó. O que a Bíblia está falando ali? Ouve o papai e não despreze a mamãe. Então eu vou trazer bem na prática aqui. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Olha lá, Jojo. De novo a pergunta. Complete a frase. O pai não fala 2 vezes. Filho, de acordo com a Bíblia, tem que ouvir o pai. Posso ouvir um amém? Filho, de acordo com a Bíblia, tem que ouvir ao pai. Por que eu tenho que ouvir meu pai? Que meu pai é o quê? Ele é a força da casa. E a outra coisa que ele fala, ó, não despreze. O que é não despreze? É não tratar como comum, é não ligar para as coisas que a mamãe faz. Eu vou explicar para o outro lado. Pode continuar desenhando, que está muito lindo os desenhos. Depois nós vamos mostrar esses desenhos, certo? Nossa, excelente, lindo, bem pintado. Parabéns.
Vamos pensar no tempo da cultura bíblica? A mãe cuidava do quê? A mãe cuidava do quê? Da casa, no geral. Sim ou não? Sim. Filho nascendo toda hora, criança, a mãe estava no ambiente do lar. Graças a Deus por isso. Amém, amados? Graças a Deus. Meu Deus. Israel era uma nação familiar, ela formava guerreiros, ela formava reis, ela formava gênios, ela formava ricos. Amém, amados? Mas vamos pensar nesse contexto. Por que você está dizendo? O que a Bíblia fala para o pai? O que eu tenho que fazer com o pai como filho? Não entendi. Ouvir. E o que eu tenho que fazer com a mãe? Por que desprezar, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. A mãe está inserida num contexto de rotina, de sempre as mesmas coisas. Levantar, fazer as coisas, fazer a comida, trabalhar, cuidar dos filhos. Todo dia a mesma coisa. E o que acontece com a gente? Nós facilmente nos acostumamos com aquilo que a gente recebe todo dia e muito comumente a gente acaba Eu chegava em casa da minha educação, eu era professor de educação física, trabalho desde que eu comecei a faculdade, 18 anos, então eu chegava tudo suado de treino, coisa, era 4 aulas de manhã, tirava a camiseta, largava suada lá no banheiro, tomava um banho, almoçava, não precisava fazer o almoço, já estava pronto, pegava meu almoço, voltava para casa, trocava o uniforme, ia trabalhar, no outro dia, milagrosamente, quando eu abri o armário, estava minha roupa lá, falava aleluia, é um milagre. Meus filhos devem achar que é assim que acontece também. Deus, é impressionante, eu chego e tiro a chuteira aqui em qualquer lugar, quando eu olho ela aparece dentro da... Isso é uma bênção. Mas sabe, amados, a gente acaba desprezando as coisas. Quem já casou e agora você é o responsável pela casa? Dá uma saudade da mamãe. Não tenho saudade, tranquilo com a minha casa. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Quem ainda mora com o pai e com a mãe? Não despreze o tempo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? O pai eu tenho que fazer o quê? De acordo com a Bíblia? Não entendi. O pai de acordo com a Bíblia tem que fazer o quê? E a mãe eu tenho que o quê? É tão ruim quando a gente quebra isso aí, amado. Tão ruim. Não podemos viver assim em nome de Jesus. Amém? Como igreja. Vai, próximo. Então, ok. Ótimo. Efésios 6:1 diz assim, ó. Filho... Pois isso é justo ou reto. Então, vou pregar para vocês agora aqui, meus amigos da Igreja Advertida. Atenção, filho tem que obedecer o papai e a mamãe. Você falou amém, tá? Filho tem que obedecer o papai e a mamãe. Ótimo, já até repetiram, excelente, tá ótimo. Em quem eu obedeço meus pais? No Senhor. Se meus pais pedem para eu fazer algo que não vem da parte de Deus, não há uma instrução bíblica que eu devo obedecer eles nessas coisas. Obedecer aos seus pais no... E aqui é no entendimento de quê? Deixa eu explicar aqui uma coisa rápida. Vocês estão comigo, sim ou não? No Senhor, por que no Senhor, pastor? Porque, ó... Pai é o quê? Você fala a força da casa. Pai é o quê? Mãe é o quê? A letra que simboliza a força e a autoridade é Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Sabe o que é Deus no hebraico? A força que guia. Então olha que interessante. A força que guia, cajado, né? É a força e o cajado que guia, o que direciona, estabeleceu a força da casa e a força que cola. Por que você está dizendo isso, pastor? A força que guia estabeleceu a força da casa e a força que cola. E depois vem os filhos, que são o quê? Ou a continuidade com as... Qual é a questão dos filhos aqui? Se eu brigo com essa autoridade aqui, ó, eu não estou brigando com essa autoridade. Eu estou desobedecendo quem as insti. Vocês estão aqui comigo? Amém. Os religiosos falam assim, ó, começam a questionar Jesus num comportamento, ele fala, vocês estão falando de dízimos, né? Dízimos, e ofertas, mas vocês falam, ou tomam como corbã, como oferta ao Senhor, desrespeitar os seus pais. Ele está falando, não, o princípio de autoridade é todo outro. Nós temos que honrar aos nossos pais, ser obedientes aos nossos pais. Amém? Amém, igreja? Por quê? Porque isso me faz ser reto, andar em retidão. Então, seremos filhos mais obedientes em nome de Jesus. Ao nosso Pai que está no céu e ao nosso Pai da terra também. No Senhor.
Eu faço como se eu fizesse a Deus, não aquela pessoa, pelo que ela me fez, é o padrão de Deus. Posso ouvir amém? Próximo, vamos lá. Minha voz está indo. Atenção, crianças, vou ler esse com vocês. Esse é muito bom. Igreja vai me ajudar. Estamos quase acabando, quase. Falta poucos slides. Ih, olha lá. Tá feliz ou tá brava? Quem será que está falando com ela? Provavelmente é o pai. Então vamos olhar lá, ó. Colossenses 3:20 diz assim, ó. Quem sabe ler, atenção lá para ler comigo. Colossenses 3:20 diz assim, ó. Filhos. Uau, em o quê? Igreja, leia aí comigo. Filhos em. Então só tem que obedecer algumas coisas que o pai e a mãe falam. É isso ou não? É o quê? É o quê, amados? Tudo. Por quê, pastor? Acabei de explicar o princípio de autoridade. Quando eu obedeço meus pais, por que o Senhor se agrada? Porque quem estabeleceu a autoridade dos pais foi? Quem estabeleceu a autoridade dos pais foi? Deus. Deus escolheu de quem você iria nascer. Você não escolheu. Nem seus pais escolheram. Deus escolheu. Quando eu estou agradando, honrando a eles, eu estou honrando a... Então quem quer agradar a Deus? Jovens têm, pastor, como eu posso agradar a Deus? Como eu posso fazer a vontade de Deus? Simples, obedece seus pais. Então uma ótima maneira de agradar a Deus. Amém? Os pais estão com uma cara de triste, a gente tinha que estar feliz. Ou vocês foram muito desobedientes aos pais também. Aí a gente vai fazer um arrependimento também, não tem problema. Vamos seguir? Estou indo para o final da pregação. Agora de verdade, pregando. Vai. Ótimo. Romanos 8,15 diz assim, leia lá comigo. Por quê? Calma, pausa. Tá chuvoso. Tem um leve barulho, né? Bem pequeno assim. Então vamos ler firmes ali. Por quê? Pausa, ele está falando do Espírito de Deus que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar onde? Dentro de nós. Então vamos lá. Porque não recebesse o Espírito de... Para viverdes outra vez. Mas recebesse o quê? Baseados no qual clamamos? Abba, pai. Ou Abba, daí né, Ab é pai e Abba é papai. Ou no qual nós podemos falar, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós podemos chamar a Deus de pai, porque nós nos tornamos filhos. Se nós somos filhos, nós somos o quê? A continuidade da casa. Amém? Amém, igreja? Ok, por que você está falando isso, pastor? Agora eu vou para a parte importante da pregação para nós pais e todos, em nome de Jesus. Vamos lá. Jesus é batizado no Jordão. Deus não tinha falado com ele nunca ainda. Até então, a Bíblia não fala. Provavelmente ele aprendeu a orar e conversar com Deus. Mas em voz audível, não tem nenhum registro bíblico. Quando ele vai para o Jordão, e ele obedece toda a lei, tudo que você tem que fazer, todas as coisas, está com 30 anos, idade de sacerdote, para entrar no sacerdócio, ele se coloca debaixo do sacerdócio levítico, que é o de João, amém, amados? Para que ele possa exercer a autoridade do sacerdote Melquisedeque depois, amém, amados? O sacerdócio que não é de linhagem familiar, um outro tipo de sacerdócio. E o que acontece? Ele faz isso, os céus se abrem, e ouve-se uma voz do céu que diz, coloca lá, Dara, vamos lá. Marcos 1,11, o que Deus fala ao filho? Ó, o que o pai fala ao filho. Então foi ouvida uma voz dos céus. Então, crianças, estou quase acabando, ó. Olha aqui para o pastor. Ó, o que Deus falou para Jesus que é o filho dele? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. O que Deus falou para Jesus? A primeira coisa que ele falou para Jesus é assim, ó. Você é o meu filho amado e eu fico muito feliz com você. Você me traz muita alegria, muito prazer. Amém, amados? Quem gostaria de ouvir isso do papai e da mamãe? Eu. Quem gosta muito de ficar com o papai e com a mamãe? Quem gosta de ficar com o papai e com a mamãe mais do que qualquer outra pessoa? Olha que alegria, hein, pais? Aproveita, hein? Amém? O que você tem de mais precioso?
Quem é pai ou mãe? O que você tem de mais precioso? Então a responsabilidade é sua. Não deixe ele com outros em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas eu tenho que trabalhar. O que você tem de mais importante? Cuidado. Pra você não perder. A Bíblia diz que para todo o propósito de Deus há um tempo e um modo. Amém, mamães? Amém, mamães? Custa caro certas coisas. Mais caro do que a gente imagina. Amém? Vai. Último agora. Ok. Então Deus falou para Jesus: este é o meu filho, em quem Jesus é cheio do Espírito, ele vai para o deserto, Satanás aparece lá, Jesus está em jejum, 40 dias na água, ele começa a ter fome. Quando ele tem fome, aparece o Satanás para ele, o próprio diabo, fala assim, ó, transforma essas pedras em pão, faz a tua vontade, faz aquilo que você tem que fazer. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Ele só falava o que ele... Não entendi, o que ele? O que ele o quê? O que ele o quê? Espera aí, não tem um provérbio que fala que... O que eu tenho que fazer a respeito do meu pai? Porque a fé vem pelo... Ah, tá. Entendi. Aí Jesus fala assim, ó... Não só de... Está escrito, documentado, não só... Mas de toda... Ele questiona, se você for o filho, transforma pão em pedra. Aí Jesus fala, eu não vivo pelo que eu estou sentindo, pelas coisas que eu preciso, pela minha necessidade. Eu vivo da palavra que meu pai falou. Eu sou um filho e ele tem prazer em mim. Necessidade nem nada pauta as coisas. Quem pode dizer amém? Tá, mas eu não quero ficar nisso aqui só não. O pai tem a mesma autoridade, pelo menos na ordem que a gente coloca, da autoridade que Deus deu para ele. Amém? Amém, amados? A Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, tem que obedecer pai e mãe, igual obedece a Deus. Sim ou não? É em algumas coisas ou em tudo? Em tudo. Por que você está falando isso, pastor? Pausa agora, que agora eu quero ministrar. 2 minutos, vocês estão comigo? E se teu filho vivesse só das tuas palavras? Porque o que tem mais autoridade nessa terra é a palavra. E foi colocada a sua palavra acima de todas as coisas. E a terra era sem forma, vazia. E disse que haja luz e... Tudo que o ser humano é diferente de todos os outros seres, porque ele tem uma legalidade nessa terra. Ele é excelência da criação, obviamente, mas ele é o único que fala. É o único que tem poder criativo de alterar as coisas, de mudar. Quem pode dizer amém? Muito através da... Por todo mundo que é visto, visível, foi feito do mundo. Invisível por causa da... E se os nossos filhos só vivessem das nossas palavras? Minha pergunta é, o que eles estariam vivendo? Eu posso testemunhar algo abençoado que eu tenho na minha vida. Nunca ouvi meus pais, minha mãe, nunca ouvi falar um palavrão. Meu pai eu já ouvi jogando bola falar palavrão no campo. Mas meu pai e minha mãe, eu posso dizer isso, graças a Deus, nunca me xingaram, irmãos. Nunca, eu nunca ouvi do meu pai, você é burro, você não consegue, você não sabe fazer, seu não sei o que lá, seu não sei o que lá, seu filho do não sei o que lá, nunca, do meu pai e da minha mãe, eu nunca ouvi nada disso. O que isso mudou na sua vida, pastor? Posso te contar uma coisa, minha alma é muito segura. Os outros me xingar ou falar as coisas ou fazer, eu e o Adriano crescemos no mesmo bairro lá, convivíamos juntos, né, no mesmo ambiente. Xingo, grito, soco e chute era o trivial da nossa vida, não era todo dia, né? Não sei quantas vezes saía socando, chutando, xingando, né? A gente tinha uma casinha da árvore lá, que o Adriano falou que também já tacou pedra lá, né? Mas por que certas coisas não abalavam muito a estrutura, pastor? Sabe por quê? Porque eu nunca ouvi dos meus pais, você não vai conseguir, isso não dá.
Isso é impossível. Isso não tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De verdade, de coração. De coração. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão. Quem de coração pode falar assim, livre de julgamento? Eu gostaria que o meu filho fosse melhor em tudo. Sim ou não? Não estou falando que tem que ser melhor que os outros, mas quem não gostaria que seu filho fosse melhor em tudo? Levanta a mão. Quem é pai, tem filho e fala, eu queria que meu filho fosse melhor em tudo. Eu gostaria. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Deus é o quê? Não entendi. Deus é o quê? Deus é o quê? Pai. Você acredita que Deus fez o teu filho com um monte de problema ou com um monte de coisa? Ou você acredita que Deus também quer que seu filho seja melhor em tudo? Estou perguntando, quem crê? Sim ou não? Sim ou não? Se os pais, vou citar um texto de Jesus, se os pais que são maus sabem amar seus filhos, e lhe pedindo ele pão, ele não dá pedra, e lhe pedindo peixe, ele não dá cobra, quem dirá o vosso Pai que está nos... Agora minha pergunta é, será que nós como pais estamos conseguindo concordar com o que os céus estão falando da próxima geração e estamos trazendo isso à existência com as nossas palavras? Ou será que eu estou concordando com a situação que eu estou vendo aqui, com o ambiente que eu estou vivendo, ou que o inferno e a cultura estão falando dos meus filhos? Vocês estão aqui? Amém? Quem é pai ou mãe aqui? Ou será que eu posso entrar na bênção de Abraão e falar, meu filho vai ser conhecido na terra, vai ter riquezas, vai ter tesouros, só para servir, porque ele vai ser uma bênção. Não é para benefício próprio, nem estou sendo triunfalista em nada aqui, mas eu tenho que explicar e falar, amados, como disse o pastor Larry aqui, eu quero reforçar isso. Você já imaginou se você vivesse a 100% do seu potencial? Quem gostaria? Quem gostaria de verdade? Você sabe, cara, isso eu poderia fazer, essa ideia eu já tive, isso já aconteceu comigo, eu poderia ter feito. Alguém já viveu isso ou não? Meu Deus, fizeram tal invenção, ganharam milhões, já tinha pensado em algo assim. Quem já se pegou assim? Só que você nunca fez. E se a gente levantasse uma geração que vivesse a plenitude que Deus tem para eles? Ou mais? Se você, da tua provisão do que você pode dar, você quer o melhor para que seu filho seja melhor, e Deus, que é o Deus de toda provisão, o dono dos céus e da terra, e se a gente concordasse com aquilo que Ele tem para os nossos filhos? Vocês estão aqui? Mude as suas declarações em nome de Jesus. Mude as suas declarações em nome de Jesus. Não deixe as marcas que você teve, ou as coisas, as suas feridas, impactarem na próxima geração, no nome de Jesus. Vamos levantar uma geração abençoada. A cultura fala que os filhos são um problema, que é uma dificuldade, que é ruim. Nós não podemos ser assim como igreja. Amém, amados? Está aqui, ó, a nossa igreja. Uma parte, né? Já é o terceiro culto. Choveu, ainda veio menos hoje. Mas ok, mas estavam bem cheios os dois cultos também da manhã, mas... Não podemos perder essa geração em nome de Jesus. Amém? Nossas palavras são de vida. Então, a partir de agora, quando teu filho falar, vou exemplificar. Posso ou não? Sim ou não? Meu filho estava numa época, numas ideias, mas mais por causa do rolê que ele estava assim, que ele falava para nós, vou passar o meu aniversário lá no Japão. Eu falava, amém, filho, algum dia vai, um aniversário vai. Se você quer, amém. Talvez a gente não vá nesse, que está muito perto. Mas um dia, vai. Eu nunca fui no Japão. Eu nem tenho intenção, eu intento de ir no Japão. Mas agora não sou eu que vou cortar uma coisa que às vezes Deus está colocando no coração do meu filho. Agora tem uns abençoados que o filho assim, vou passar meu aniversário de Japão. Ah, Japão o quê, rapaz? Você não vai passar em lugar nisso, não sabe nada. Presta atenção, o que você está falando? Ninguém aqui vai no Japão, não fala japonês. Larga a mão de você. Alguém da tua família já foi no Japão? A não ser que... Você está rindo porque você já viveu isso aí. Mas não é motivo da gente se alegrar. É motivo da gente mexer nas nossas estruturas e falar, não vou concordar com o que a terra está dizendo. Minha briga não é com carne nem sangue, minha briga é contra principado, potestades, dominadores. Eu vou declarar o que os céus têm para os meus filhos em nome de Jesus. Ah, eu vou fazer meu aniversário lá no espaço. Glória a Deus, vai para o espaço.
Sabe por que eu ando aqui, eles me abraçam, beijam, têm liberdade para falar com o pastor como se conhecesse? Porque eles me conhecem. A grande maioria que fica aqui. Mas vou contar uma coisa para vocês. Eu corrijo quando tem que corrigir, eu não tenho problema nenhum de corrigir. Né? Ontem estava uma menininha, veio, vou jogar bola hoje, pastor tal, não sei o que. Eu falei, eu não sei, gata, eu acho que hoje não tem futebol para menina. Ela chorou, ficou brava, eu falei, pode chorar. Eu não negocio com a verdade. Amém, amados? Se teu pai falou que ia jogar, eu não falei, então não adianta vir jogar na minha essa daí. Mas hoje veio, já me abraçou, me beijou, ontem ficou brava comigo. Mas não tem problema. Mas a maioria das vezes que eu encontro todos eles, cara, você é demais. Cara, você é incrível. Meu Deus, como você é bonita. Uau, gato, parece, meu, que isso? Eu prefiro concordar com o céu. Amém? Amém, igreja? Vamos orar juntos, igreja? Amém? Fazer uma primeira oração geral, importantíssima para todos. Cadê as crianças? Crianças estão ouvindo o pastor aí? Sim? Então vamos fazer todo mundo uma oração, vamos colocar a mão no nosso coração e vamos pedir para Jesus entrar no nosso coração, vamos pedir para o Espírito Santo encher as nossas vidas, vamos pedir para que Jesus, cuide da gente. Vamos repetir uma oração com o pastor, diga assim: Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus.